O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas o que é loucura do mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. Amados irmãos e irmãs, nós queremos iniciar essa manhã de terça-feira santa, nos colocando na presença de Deus, venerando a Santa Cruz do Senhor, Ele que se entregou inteiramente por nós. Veneremos o sinal da Santa Cruz, pela qual a salvação veio até nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esses dias maravilhosos de espiritualidade profunda, vivendo na graça do nosso Deus que se deu inteiramente por cada um de nós. Nessa semana, nós celebramos a Semana Maior, a Semana Santa, a Semana do Amor. É Deus que se entrega inteiramente por cada um de nós. Vamos escutar atentamente o que nos fala o Evangelho do dia de hoje, que está em João 13, de 21 a 33 e de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro, acenando para ele, disse-lhe. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Respondeu-lhe: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faz-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa. Ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Depois foi glorificado nele também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus,
Também vos digo agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou, não podes seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é uma bênção para todos nós podermos viver esses dias de espiritualidade esses dias de espiritualidade marcada pela dor e pela entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Nós estamos vendo aqui, irmãos, neste evangelho que nós acabamos de escutar, o momento em que Jesus já sabia que ele seria traído. E ele sabia quem o iria trair. E ele mesmo então disse naquela noite: um de vós há de me trair. E nós podemos, irmãos, também nós, que caminhamos com o Senhor, nós que somos batizados, nós que nos dizemos ser cristãos, seguidores de Cristo, quantas vezes também nós estamos unidos ao Senhor através da Eucaristia, através da sua palavra, através da oração, e quantas vezes nós também traímos o Senhor. Quantas vezes nós fazemos o nosso Deus se entristecer. Embora que Ele nos conheça, embora que Ele saiba tudo de nós, mas mesmo assim, quando nós nos desviamos do caminho, quando nós deixamos de fazer a vontade dEle, quando nós procuramos os caminhos tortuosos da vida, nós estamos traindo o Senhor, traindo no sentido de que nós pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele porque Ele deu a sua vida por nós. Então, irmãos, nós somos propriedade dEle. Nós somos do Senhor, porque Ele pagou pela nossa vida com o seu sangue. E nós, então, nos desviamos do caminho, desobedecemos o Senhor, e nós podemos imaginar o quão triste fica o coração do nosso Senhor. A nossa vida que Ele comprou para nos levar para o céu, nós preferimos deixá-la na carne, deixá-la no mundo, vivendo apenas alguns anos e não herdar a eternidade da glória. Quantas vezes também, meus irmãos e irmãs, nós damos uma de Pedro, de Simão Pedro: Senhor, por que nós não podemos ir contigo? Ele disse, para onde vais? Tipo assim, fala para mim, Senhor, aonde o Senhor vai, que eu também quero ir com o Senhor.
Para onde vou, não pode seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Quantas vezes nós fazemos também essa jura de amor ao Senhor? Quantas vezes nós colocamos a nossa vida como se nós fôssemos mesmo ser fiéis a isso? E muitas vezes nós temos a intenção disso, mas as coisas do mundo, elas nos desviam da nossa direção, do alvo que é atingir o céu. Irmãos, o Senhor falou para Pedro: darás a tua vida por mim, como se dissesse: aham, você vai dar a sua vida por mim. Mas, em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Nós falamos: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te seguir, aonde mandares eu irei. E nós vamos alimentando isso dentro de nós, e quando dá na hora mesmo, nós arrumamos uma desculpa e saímos. Irmãos e irmãs, nessa caminhada com o Senhor, nessa caminhada da Semana Santa, nós não teremos tanta oportunidade de celebrarmos comunitariamente como anos atrás. As nossas celebrações serão bastante restritas. Em muitos lugares a celebração só será feita através de transmissão pelas mídias. E nós precisamos então, ainda que seja através das mídias, nós pararmos um pouco diante do Senhor e deixarmos que Ele possa nos tocar, nos converter, que nós deixemos que Ele dialogue conosco para que nós possamos acolher a sua proposta de salvação e levá-la para a nossa vida. Jesus é um Deus apaixonado por nós. Jesus é um Deus que se entrega inteiramente por nós. E ainda que nós sejamos traidores, o Senhor, Ele nos ama. Nós vimos aqui na palavra de Deus que assim que Jesus entregou o pão a Judas, o diabo entrou nele. E ele saiu correndo e foi se enforcar, irmãos. E aqui Pedro, Jesus fala com ele que ele iria negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Nós vamos ver nos próximos dias, agora dentro da liturgia, nós vamos ver isso, a sequência. Qual é a sequência? Judas, filho de Simão Iscariotes, ele correu com remorso de ter entregado o Senhor. Correu e se enforcou, se matou. Ele não acreditou no perdão do Senhor. Enquanto que Pedro, irmãos, o pecado de Pedro não foi menor do que o de Judas.
porque Pedro também negou 3 vezes. Mas Pedro acreditou na misericórdia de Deus. Por isso que Judas, hoje nós o conhecemos como traidor, como alguém que se matou, um suicida, enquanto que Pedro, nós o conhecemos como o primeiro Papa da Igreja, a pedra fundamental da Igreja do Senhor. E assim, irmãos, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu pecado, eu sei dos meus, mas o Senhor só está esperando que nós estendamos nossa mão para que Ele possa nos erguer novamente. Ele tem a força do alto, para nos levantar e para nos socorrer. Não vale a pena, irmãos, nós buscarmos outro Deus, buscarmos outro apoio a não ser o Senhor. É esse tempo maravilhoso que nós temos para reviver a história da nossa salvação e enxergar a eternidade no lado de nosso Deus. Vamos juntos, então, meu irmão, minha irmã, vamos rezar, dizendo esta oração, colocando as nossas dores, colocando as nossas dificuldades. Vamos dizer juntos, pedindo a cura, a libertação, colocando aqui também minha vida matrimonial. Amanhã, dia 31, completo 37 anos de casamento, eu e a Edneia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.